Pois é, imagens divulgadas agora à tarde pelo próprio STF mostram o comportamento do catarinense de Rio do Sul, o Francisco Vanderlei Luiz, minutos antes das explosões. E também novos laudos da própria Polícia Federal, divulgados também agora à tarde, trazem mais detalhes sobre a morte do autor dos ataques. Danila Bernardi já nos escuta, está vindo ao vivo de Brasília e tem mais informações sobre tudo isso. Danila Bernardi, muito boa noite para você. Por gentileza, abra a nossa edição de hoje. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Eu já quero começar, Márcia, com uma informação que nós acabamos de receber, uma informação extraoficial da Polícia Federal, que confirma que o corpo do Francisco Vanderlei Luiz está liberado desde a última sexta-feira. Foi terminado todo esse processo da perícia e desde sexta-feira está à disposição dos familiares para ser retirado, removido e feito aí o processo do enterro. Mas, segundo a PF, essa informação extraoficial, nenhum familiar apareceu ainda para dar início a esse processo. Com relação a essas imagens, Márcia, como você disse, são imagens que foram divulgadas pelo STF, que mostram aí os últimos momentos, né? Como que foi aí que o Francisco Vanderlei chegou até a praça e deu início a esse atentado na última quarta-feira. A gente vai colocar na tela para vocês verem aí, pode ter um pouquinho de atraso que eu vou narrando com relação a essas imagens por causa do nosso delay, mas vocês vão entender bem toda essa dinâmica. Dá para ver o Francisco atravessando a pista, indo em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele sai aqui do Congresso Nacional, é uma pista lateral, uma pista bastante movimentada, mas ele consegue atravessar ali entre os veículos e desce pela calçada. Ele está com guarda-chuva, está chovendo bastante no momento, ele passa perto de um ponto. Já chega à Praça dos Três Poderes e chega pelo cantinho da praça. Na outra imagem, dá para ver ele jogando material explosivo em direção à estátua símbolo da Justiça, já na praça, e o segurança correndo em direção a ele. A outra câmera do STF aproximou bastante ali para confirmar que tinha um homem caído no chão e também registrou alguns objetos que foram usados por ele para essa explosão. São pedaços, né, desse material explosivo que ele levou ali para a praça. E dá para ver também a mochila preta que ele carregava e um extintor que está cheio de combustível. Como eu adiantei aqui na semana passada, o Francisco, ele deitou em cima de um material explosivo, ele botou material explosivo debaixo da cabeça. Por isso, o laudo da Polícia Federal confirma aí que as regiões que foram mais afetadas nessa explosão foi justamente a cabeça, o crânio e também as mãos dele que carregava esse material explosivo. A causa da morte registrada nesse laudo da Polícia Federal foi traumatismo crânioencefálico. Bom, esse foi o resultado aí dado pela Polícia Federal e, como eu disse, o corpo, segundo a PF, está à disposição dos familiares aqui em Brasília para ser feita a remoção e o enterro. Hoje foi o primeiro dia aqui no Congresso, depois desse atentado, e teve sessão presencial, tanto aqui no Senado como na Câmara dos Deputados, e, claro, esse assunto repercutiu bastante entre os parlamentares, cada um dando a sua opinião ali, com pontos de vista diferentes. No momento em que esse atentado aconteceu na última quarta-feira, o Senado votava aquele projeto que regulamenta o repasse de emendas parlamentares que foram bloqueadas pelo STF por falta de transparência. A votação estava acontecendo, o texto principal foi votado naquele dia mesmo, mas só hoje os senadores concluíram a votação dos destaques, que são pequenas mudanças nesse texto, e agora o STF vai analisar se o que foi votado, regulamentado aqui pelo Congresso, está de acordo com as exigências que foram feitas para dar mais transparência no repasse dessas emendas, desses recursos. Se atender essas exigências, ministro Flávio Dino, que está analisando isso, essas emendas poderão ser liberadas, assunto importante que a gente vai seguir acompanhando aqui também. Márcia, eu volto com você.